Olá, povo de Deus, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão bíblica de hoje é a partir de 1 Coríntios 5, de 1 a 8, e do Evangelho de Lucas 6, de 6 a 11. Paulo hoje trata do tema do incesto, de um homem que vivia com a mulher de seu pai, isto é, uma madrasta. O incesto foi sempre um problema nas culturas, mas foi praticado por grandes personalidades históricas. Pesquisando, descobri alguns casos interessantes. Tutancâmon foi submetido a uma necropsia virtual com mais de 2.000 scanners computadorizados que apontaram que ele tinha dentes tortos e quadris com formas afeminadas. Os exames ainda apontaram que o antigo rei egípcio sofria de epilepsia do lobo temporal e com a doença de Keuller, um doloroso problema no pé que o deixou manco. Além disso, análises genéticas mostraram que os pais de Tutancâmon eram irmãos, fato que pode não só ter contribuído para vários dos problemas hereditários que ele apresentava, mas também ter resultado em sua morte prematura. Aliás, ademais de ter sido produto de um casamento incestuoso, o próprio Tutancâmon se casou com sua meia-irmã, Anquezenamon. Ela chegou a engravidar 2 vezes, mas perdeu as crianças em ambas ocasiões. Durante vários séculos, a Casa de Habsburgo, da Áustria, foi a dinastia real dominante na Europa e, além de seus integrantes estarem à frente do trono austríaco por mais de 600 anos, casamentos estratégicos permitiram que seu poder se expandisse para as cortes da Hungria, Boêmia, até Espanha. No entanto, o problema é que, com o passar do tempo, em dado momento, praticamente não restavam mais nobres e monarcas europeus que não fossem da Casa de Habsburgo, o que deu origem a uma longa lista de casamentos incestuosos. Tanto é que registros históricos apontam que durante o reinado dessa dinastia na Espanha, que durou 200 anos, entre os séculos 16 e 17, ocorreram vários casos de incestos. Naena foi uma princesa havaiana que subiu ao poder no século XIX durante um turbulento período de transição da história do Havaí. Na época, os missionários cristãos começaram a ganhar bastante influência no arquipélago, entrando em conflito com os líderes locais que tentavam se manter fiéis às suas crenças. E Naena, filha do rei Kamehameha e com Keopuolani, foi criada pela mãe na fé cristã. O problema é que, embora Naena fosse seguidora do cristianismo, os monarcas havaianos encorajaram a união entre os membros da mesma família e ela acabou se casando com o próprio irmão. O casório enfureceu os cristãos e súditos convertidos do arquipélago, e a pobre princesa foi rejeitada pelo seu povo. Um caso curioso e chocante envolveu o naturalista britânico Charles Darwin, famoso por propor a teoria da evolução, que foi casado com Emma Wedgwood Darwin, sua prima de primeiro grau. O casal teve 10 filhos, dos quais 3 faleceram ainda pequenos e outros 3 eram estéreis. Foi então que o britânico começou a suspeitar
que suas crianças podiam ter herdado doenças devido ao histórico familiar de casamentos entre parentes. E um caso mais recente, que ficou conhecido por envolver pessoas famosas, John Phillips, líder da banda The Mamas e The Papas, das músicas California Dream e Monday Monday, com sua filha Mackenzie. Começaram um relacionamento incestuoso quando ela tinha 19 anos de idade e durou 10 anos. O relacionamento só terminou quando Mackenzie engravidou e começou a temer que o bebê fosse de seu pai. Ela contou que na ocasião Phillips teria pagado para que a gravidez fosse interrompida e aí o caso entre os dois terminou. Quando Paulo ficou sabendo que um enteado estava vivendo com a sua madrasta e a comunidade de Corinto estava convivendo normalmente com esse caso, Paulo se enfurece e chama isso de imoralidade e repreende duramente os coríntios. Diz Paulo que tal homem seja entregue a Satanás para a mortificação da sua carne, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de orgulho, ó coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, já que sois pães ázimos, pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. O apóstolo Paulo apela para o núcleo da fé cristã, o mistério pascal de Jesus, e o que mais impressiona é que Paulo, em vez de amontoar proibições e recomendações mais ou menos paternalistas, apela para o evento pascal, que, tendo caracterizado a vida de Jesus, deve também caracterizar a vida de todos os cristãos e a das respectivas comunidades. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa. É a motivação pascal oferecida por Paulo a uma comunidade que deve viver a fé em termos de alegre novidade, em novidade de vida, esquecendo o que está para trás, como nos diz o exegeta português Fernando Fonseca. O Evangelho é Lucas 6, de 6 a 11. O que é preferível ao sábado? Fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Esta questão Jesus apresenta para os adeptos fundamentalistas da lei de Israel. Mais uma vez, Jesus está às voltas com uma das prerrogativas centrais da lei judaica, o respeito pela lei do sábado. É bom que se diga, Jesus não condenava a lei do sábado, que ele também observava, mas punha em questão a maneira que os judeus a tratavam. Pela pergunta de Jesus, se pode deduzir que para ele a defesa da vida estava acima de tudo e de todos. A vida em primeiro lugar. Ora, qual a função da lei, se não nos educar no exercício da liberdade? O que passa disso pode deturpar o sentido da lei, que passa a ser usada como meio de escravização do ser humano. Hoje, um dos problemas mais agudos da nossa sociedade é o sistema jurídico e penal brasileiro. Temos quase 1 milhão de encarcerados e metade destes aguardam julgamento. Não tem pena definida. Além disso, o judiciário deveria ter vergonha quando sabe que um ditado popular
é repetido a exaustão por diversos cidadãos que a lei no país existe para pretos, prostitutas e ladrões de pequenos roubos, sobretudo quando todos eles são pobres. Quando o rico é preso, logo paga fiança e é liberado, enquanto um pobre fica à mercê da defesa da parte do poder público, que trata, na maioria das vezes, os casos com desprezo e morosidade. Jesus, com a sua prática libertadora, quis dar sentido novo à lei, colocando em primeiro lugar a vida, a defesa dos direitos de todos os cidadãos terem acesso aos meios que lhes garantisse vida plena, mesmo que para isso fosse preciso afrontar a lei. A hipocrisia do magistrado também é histórica. Frente à prática libertadora de Jesus, eles se encheram de raiva e queriam matá-lo. Um beijo no seu coração.